Fala rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Último Herói da Terra. Bom, lembrando que se você for novo aqui no canal, deixa o like, se inscreve e também compartilha. Dito isso, fiquem aí com o vídeo. O dinheiro. Bom, esse vídeo já acabou, vamos ver aqui o que rolou no... Amigo, se eu não me engano, o nome do sujeito é Luiz Fernando de Moura Canhim, um tal de Nando Moura. Participação especial direto aqui. Você conhece o Nando Moura? Conheço. De ouvir falar, naturalmente. Tem alguma opinião pré-definida em eu acho que é relação a uma ele? pessoa inteligente. Tá? Eu gosto de debater com pessoas inteligentes. Eu aprendo muito. Vamos ver agora. Nando Moura O Ciro sendo humilde. versus Ciro Gomes? Ou para o Ciro Gomes? Uma Não bebo álcool, não uso droga, só quero dinheiro. É aí, ó. Magu, os caras gostou de sua música, ó. sequência de perguntas aqui. Bela São 5 coleção de perguntas. guitarras ali, hein? As belas guitarras ali. Do Van Halen. Vamos lá. Solta os cachorros aí. Nando Moura, as perguntas pro Ciro. Vamos que vamos. Vossa Cirência! Aqui quem vos fala é Nando Moura, seu conterrâneo do Ceará. Espero que o senhor esteja aí com as bochechas bem coradas e com o bucho bem cheio do imposto que nós pagamos. Eu tenho algumas perguntas para o senhor e nós vamos até elas. A primeira delas é o seguinte: está nos seus planos baixar artificialmente a taxa de juros, que é basicamente o que Bolsonaro fez. Não é, não. Bom, vou deixar o próprio Ciro Gomes responder, né? Mas vamos lá. Mas já começou dando aquela escorregada no sabonete, hein? Tá falando merda, hein? Mas vamos lá. Estourar o teto de gastos, quitar a dívida dos pobres e endividados, e tudo isso sem aumentar a inflação de uma economia que é basicamente toda atrelada ao dólar. Deixa eu lhe perguntar uma coisa: é pra gente ser trouxa e acreditar, ou é só pra dar risada? Então, mas qual... e cadê? Mas, primeira observação que eu faço sobre a pergunta do Nando Moura. Cadê a pergunta de verdade? Você só duvida? Você acha que o presidente da República não pode mexer nisso? Se o presidente da República não pode mexer nisso, quem que mexe, cara? O que é? Só... Ah! Ué? Quem que determina quem vai ser o presidente do Banco Central? É o presidente da República. Ué? Quem determina se a política do Banco Central tem que estar afinada com a política da presidência da República? É o presidente da República, porra! Entrou lá o presidente do Banco Central, aquela caterva imunda lá, que manda no sistema financeiro aqui do nosso país, não sair fora, você arranca. Ué? Você tem o apoio da população? Você tem todo mundo do seu lado? Você é presidente? Você quer melhorar o país? Não vi uma pergunta técnica aqui, eu só vi ele perguntando assim: ah! Eu só vi ele falando assim: você é mentiroso, como que você vai fazer um negócio desse? Tipo... sei lá, como se fosse algo de outro mundo. Vamos ver. Mesmo. Porque o plano é se tornar Argentina? Pausa. Nenhuma... No caso é justamente pra não ser como a Argentina, né? No caso a gente tem que mudar isso justamente pra não ficar como a Argentina, que já foi sugada totalmente. Realmente. Uma coisa nem outra. Valeu, os punhos, tamo junto. Obrigado pelo superchat. Preciso ter um pouquinho de humildade para se levantar de forma tão arrogante na contestação de coisas que não entende tão bem. Então vamos... Vai com calma, vai com calma. Vai com calma, caramba. Puta, mano, sinceramente, velho, né? Complicado, hein, velho. Vamos lá, refraseando, eu não pretendo quitar a dívida de ninguém. O Brasil tem um problema que é único no mundo, que é o nível de endividamento das famílias. Como eu quero retomar o desenvolvimento, eu preciso entender quais são os motores que animam o desenvolvimento. O mais importante deles, que responde por 60%, Consumo das famílias. é o consumo das famílias. Exatamente. E o consumo das famílias vem de emprego, que está no nível crítico, renda, que está no nível crítico, e crédito, que implodiu. Sim. 66 milhões. Isso daí são coisas básicas, tá? Pra quem vê o mínimo da economia. Isso daqui é coisa básica. Eu já sei porque eu já vi... Eu vejo isso daí, né? 600 mil pessoas Além de assistir vídeo, eu leio. Estão no SPC. Qual é a ideia? É uma ideia que a gente faz todo mês. Lá no Ceará, se ele tivesse um pouquinho mais de humildade, não tanta arrogância, a gente não tem o Banco do Brasil e a Caixa, por isso não... Porque... Não gostei do jeito também que ele perguntou, não. Achei desnecessário. Mas eu não sei se é questão de personagem do canal dele, se é só porque é o jeitão dentro do canal dele que ele faz mesmo, se... sei lá. Não funciona tão eficazmente. Qual é a minha ideia?
É o governo, através do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, promover um grande leilão reverso dos credores. Então pega o crediário da Lojas Marisa. Vamos supor que eles têm R$1 bilhão de crédito inadimplido, que está inflado por juro, correção monetária, taxa de permanência, juro sobre juro, etc, etc. A pessoa tomou um crediário de R$600, pagou 300, está devendo 1.000. Isso é a realidade, que ele não tem ideia do que é, e eu, dedicado com 600 sábios me ajudando a estudar. Qual é a minha ideia? É simples, eu promovo esse leilão reverso, quem der o maior desconto vai na frente. Nós temos conseguido descontos de 90%. Quem duvidar, pega leilão do Serasa. Só deixar mais próximo. Tá, leilão do Serasa, é só entrar no Google agora, aí leilão do Serasa, 90% de desconto. A dívida média é R$4.000 em número redondo, 90 vezes 4 dá 3.600, sobra quanto? 400. Depois olha a resposta do Nando, eu vou ver. R$500 para eu refinanciar, eu pico isso em 36 vezes com juros moderados e faço um programa de reeducação financeira e restauro a dignidade da humilhação, onde estão 66 milhões e 600 mil pessoas. Esse é um projeto rápido. A segunda, eu não quero baixar os juros artificialmente. Eu compreendo as causas do juro brasileiro estarem altas. Uma dúvida aqui, porque eu vi algumas vezes em algumas entrevistas, você falou assim, vamos falar baixinho aqui, porque Bolsonaro botou a taxa de juros no menor patamar de todos os tempos. É fato, mas já se arrependeu e já é vice-campeão. Mas essa não era a tua terapêutica para aquele momento? Mas é óbvio que a terapia é essa. Veja bem, se a taxa de juros... A terapia é essa, só que não dá pra ser feita de maneira artificial como o Bolsonaro fez, né? Esse que é o problema. Porque vira algo insustentável. Por isso que hoje em dia o Brasil já é campeão, de novo, e nunca deixou de ser, na verdade, da maior taxa de juros do mundo. Por isso que a gente tem uma economia totalmente baseada no rentismo, que é o quê? É especulação. Não é produção, é especulação pura, mais nada. Por isso que a indústria tá, estagnada. De uma economia é maior do que o lucro médio dos negócios. Salve, Duduzão. Da economia real. A economia para. E isso é estatismo. Isso é estatismo. Por que a taxa de juros é alta? Vou tentar ver se ele tem um pouquinho de humildade e aprende. A taxa de juros brasileira é alta por duas razões. Eu estou calmíssimo. Não estou parecendo calmo. Eu não gosto de gente arrogante. Eu estou tentando refletir sobre as coisas com muita seriedade. Sabe? Aí vem um cara superficial, vai lá e vai, não sei o que. Então só começando, tem mais gente. Mas vai ouvir, cada vez vai ouvir. Eu sou assim. Eu não sou um simpático. Estou brincando com você. Demagogo é que eu não vou ser. Quem quiser demagogo, tem 2 aí para votar, vota neles. Perfeito. Tal, que não tem problema. Eu sou um cara sério. Juro é alto no Brasil por quê? Vamos lá. Primeiro porque a dita esquerda brasileira concentrou em apenas 5 bancos 85% de todas as transações financeiras. Qual é o maior inimigo do capitalismo? O truste. O oligopólio, o cartel. Pois bem... Mesma coisa que o Dr. Enéas falava. É a mesma coisa. É exatamente isso. É o famoso regime de oligopólio. Os caras chegam lá e determinam. Vai ser tanto. Foda-se. Pum. O sistema financeiro brasileiro se cartelizou. Ante a absoluta conivência do Banco Central. A hiperfinanciarização, como você disse. Não, primeiro a cartelização. Eles estão combinados para cobrar um juro que não precisava ser tão alto na ponta e as tarifas, etc. Demonstração disso. O Brasil tem 5 bancos e 4 bancos brasileiros estão na lista dos 10 bancos mais lucrativos do planeta Terra. Isso provavelmente ele não parou para pensar. Né? Segunda razão, o governo desequilibrado sendo grande e voraz tomador de dinheiro. Se ele está com o meu livro ali, eu estou dizendo lá como é que eu... Brabíssimo. Vou baixar a taxa de juros nas 2 questões. Eu vou descartelizar no primeiro dia, tirando o Banco do Brasil e a Caixa Econômica do cartel e obrigando a competir. Vão ganhar mais dinheiro, vão rivalizar. Nos Estados Unidos tem 5 mil bancos competindo. Como é que é a consequência disso? Juro mais baixo, tarifa mais baixa, e em vez daquela zoadinha, ligue 10, ligue 10, ligue 12, ligue 14, cai a ligação, você começa tudo de novo, as pessoas começam a tratar melhor os clientes. Né? Isso vai começar no primeiro dia do meu governo. Mas isso aqui sim é um candidato que está falando da raiz do problema e como que ele vai tentar resolver isso daí. Isso aqui sim é uma ideia. Isso é ideia. A segunda etapa está ali. Não é teatro de Bolsonaro contra Lula, é o comunismo contra o fascismo. Reforma fiscal que é a única disponível para o debate. Reforma, exatamente. E a única disponível... Você indica para STDR Geopolítica. Geopolítica? O canal atual que eu mais gosto para ver sobre geopolítica é o do Comandante Farinazo, cara. É um canal muito bom. Todo mundo devia ter uma. Eu estou propondo, eu vou cortar 20% das renúncias fiscais, isso elimina o 10º primário num passo.
70 bi de arrecadação. Mas essa farra das isenções fiscais não tem que ter uma anuência do Congresso também para você fazer isso? Tudo tem que ter anuência do Congresso e a gente tem uma fórmula de resolver essa governança política sem se vender aos... Você acha mesmo que o Ciro vai ganhar? Ah, não sei. Como que eu posso saber disso? Possibilidade existe. Dr. Enéas, em 1994, nem aparecia no cenário. Quando abriram as urnas, ele estava no 3º lugar, com quase 5 milhões de votos. Faltou pouco para ganhar. Se é que não ganhou e não burlaram a eleição também, ninguém sabe. Não dá para saber isso. Mas eu fico curioso para saber como que seria caso ele virasse presidente, porque é o único com ideias sensatas, alicerçadas em bases técnicas para mudar o país, para governar o país. Ele tem inteligência, ele é o homem do meio da política, ele sabe como funcionam as coisas, ele conhece Congresso, ele já foi ministro, ele tem uma carreira, ele sabe. Então, assim, eu não vejo porquê de não dar um voto de confiança pro cara. Eu acho que seria extremamente saudável ver como que uma pessoa assim, depois de tantos anos a gente afundado e vendo sempre o mesmo jogo de interesse, o mesmo teatro, a gente precisa tentar buscar uma terceira alternativa. Pra mim seria interessante ver isso daí. Eu fico curioso pra saber. Porque o projeto dele é muito bom. É muito bom mesmo pro país. Se conseguisse aplicar de fato, sem ter que lidar com muitos problemas externos... Mas o futuro do me desanima. Sem ter que lidar com muitos problemas externos, né? Que não causassem eventualmente a queda dele. Porque é complicado, né? A luta do presidente da República, um cara que tem boas ideias, um interesse que não seja escuso de endireitar o país, ele não chega a virar presidente, é muito difícil, né? Mas se ele vira, ele vai ter que lutar com as forças externas, né? Foi o que aconteceu com Getúlio Vargas, por exemplo, que era um comandante legítimo, voltado pro povo, e acabou do jeito que acabou, né? Tirando a própria vida. E deixou inclusive a carta dele lá falando sobre o que aconteceu. O Centrão, daqui a pouco a gente conversa, mas eu vou resolver a equação fiscal do Brasil, que ele apressadamente diz que eu vou baixar a taxa de juros artificialmente. Eu vou remover a economia muito... É complicado no caso do Ciro Gomes, porque a mídia ela só dá palanque para 2 pessoas, né? Esse que é o problema. A mídia só fica falando sempre dos mesmos, né? É Bolsonaro e Lula, esses daí que são, nas estatísticas, os preferidinhos dos bancos aí que fazem as pesquisas, tem tudo isso, né? A mídia cai matando muito nesses 2 lados só. Então é complicado. Complicado. De certa forma, o Ciro Gomes está passando o mesmo que o Dr. Enéas passou lá atrás, em relação à pesquisa, em relação a não ser um candidato apresentado, de fato, para o público. Ele não tem o mesmo reconhecimento pelo público que Bolsonaro e Lula têm. São coisas que aconteceram também com o Dr. Enéas, né? O Dr. Enéas, ele sofria por conta disso. É complicado. O Ciro Gomes, ele tá sempre aberto ao debate, ele participa das sabatinas, ele vai pra tudo quanto é programa, ele chama os caras pra debater, já intimou Lula, Bolsonaro, ninguém quer debater com ele, os caras, aliás, o Lula não quer nem debater com o próprio Bolsonaro, por quê? Porque o que é favorável pra eles é justamente isso, é ficar um chamando o outro de comunista ou fascista, certo? E o gado fica lá, é isso aí, pra eles tá ótimo assim, porque eles não têm ideia pra endireitar o Brasil, eles não têm projeto pro Brasil. O Ciro tem, ele tá disposto a conversar sobre isso. Ninguém quer saber. Aí você vai falar o quê? Atrelado ao dólar também. A economia é muito atrelada ao dólar. Qual é o valor do dólar? É aquele que derivar das relações internacionais do país, do balanço de pagamentos. Sim. Se eu pego a taxa de juros no Brasil... Ó, isso aqui que ele vai falar agora é importante, ó. Internacionais do país, do balanço de pagamentos. Sim. Se eu pego a taxa de juros no Brasil... e boto em 13,25, onde o Bolsonaro botou, para ganhar a eleição, ele se vendeu de novo para os bancos. Exatamente, ó. Esse aqui, ó. O Bolsonaro, ele é vendido para isso aqui, ó. Tá? Quem manda na nação, realmente, a gente tá hoje vivendo sobre o regime de uma ditadura financeira. É sobre esse regime que a gente tá no nosso país. E o Bolsonaro, ele faz parte disso daí, tá? Não só o Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ele tá dando continuidade ao que o PT fez, Fernando Henrique Cardoso, Collor, já vem lá de trás. Esse sistema neoliberal já vem lá de trás, não é de hoje. Não é o Bolsonaro que começou com isso. O Bolsonaro só tá piorando o que já tava péssimo. Tinham feito 2% de Selic, agora está em 13,25% nos bancos. Virou de novo o homem do mercado. 13,25%, tá certo essa taxa de juros? Vamos ao mundo. Vamos ao mundo, padrão internacional. Por que que o Brasil tem que ser cassino de milionário? Onde que tá escrito isso? Por que que o povo tem que comprar o quilo de feijão e pagar mais da metade dele só imposto? O que que é isso?
Por que que o empresário não tem liberdade nenhuma, porque ele também não é burro, de injetar capital na produção? Por que que ele parte para os âmbitos especulativos? Pelo amor de Deus, cara, tá de brincadeira comigo, né? Quem tá se fudendo é o povo não tem trabalho, não consegue comprar, paga caro em tudo. É uma piada, né? É uma piada. Isso tudo é o quê? É neoliberalismo. Os americanos estão com a pior inflação dos últimos 40 anos. 10%, 9% de inflação, taxa de juros 1,5%. Olha lá. Viram aqui qual que é a taxa de juros lá para os americanos? 10%, 9% de inflação, taxa de juros 1,5%. Que já A Europa está com a pior inflação dos últimos 30, 40 anos. Inflação de 10%, taxa de juros 2,5%. E era negativa até pouco tempo. E o Brasil está certo? 13,25% de taxa Selic. Sabe quanto é que custa 1,5 ponto nas taxas Selic? Ao Tesouro Nacional? 60 bilhões de É isso que o povo não tem noção, desses valores. reais. Vou voltar para vocês entenderem. Custa 1,5 ponto nas taxas Selic? 1,5 ponto a mais na taxa Selic. 60 Ao Tesouro bilhões Nacional, para o Tesouro Nacional. 1,5 ponto. 60 bilhões de reais. Bilhões de reais. Sabe quantos banqueiros botaram no bolso de maio a maio? 500 bilhões de reais. Isso é que é o... Aqui, ó. A mesma informação que eu passei para vocês. Em um ano, o que que isso resultou? 500 bilhões de dinheiro desviado de maneira criminosa para quem? Para banco. Aí depois o governo não tem dinheiro para educação, saúde, o hospital não funciona, a universidade não funciona, a criminalidade só aumenta, a distribuição de renda é uma bosta, o desemprego tá uma merda, o empresário não investe na indústria nacional, porque óbvio, ele não é idiota, o negócio tá estagnado, tá parado, ele não é burro, o empresário ele visa lucro, ele não vai trabalhar em prol da sociedade se não tiver o rentismo dele. Isso é óbvio, cara. Então não é culpa do empresário, é o modelo que não favorece quem quer trabalhar. Isso que é o problema do Brasil. Neoliberalismo faz cair nisso. Esse é o lance. Tá aqui, ó. Essa é a raiz do problema. Esse aqui é um cara que tá falando, ó. O cara tá falando. Esse é o papo. Tem que ser assim. Se todos os candidatos, esses bandos de lixo aí, esses atorzinhos, quisessem discutir sobre isso e tivessem projeto pra resolver esses problemas, aí sim seria uma eleição de verdade. Pessoas que querem mudar o país. Mas não, né? Infelizmente não é. A gente tem um cara só que tá falando sobre essas coisas. Ninguém mais fala. A farra fiscal brasileira é essa, e está fora do teto de gastos. Aí defende teto de gastos. Teto de gastos, a maior despesa do Brasil no orçamento é juro. Juro para dívida, isso é gasto corrente. Né? Então você tem a outra despesa, o gasto corrente com servidores, o Bolsonaro aumentou os grandes salários, generais especialmente, 9% acima da inflação. Onde é que está indo o teto de gasto? Deprimindo a perto de zero a taxa de investimento do país. Se não tem investimento, o país para. Uau, olha, difícil entender, né? Ah, nossa, caramba, por que será que o país tá uma bosta? Por que que é difícil, que eu não arrumo emprego? Por que que eu não consigo progredir? Não ganho porra nenhuma, não tenho dinheiro pra nada? Uau! As estradas se esburacam, etc, etc. Que eu vou pegar meu carro, eu vou sair, eu passo num buraco, eu perco a roda e pago o zóio da cara, fico devendo pro mecânico ainda. Essa bosta dessa azul, tudo esburacada. Porra! Etc. Não tem a menor ideia do que está falando. Então vamos ver se... Agora, qual é o lugar do planeta Terra, ou qual é o livro, que existe um teto de gastos com status constitucional por 20 anos? Se me der um, eu... Isso aí é outro crime, isso daí é absurdo. Teto de gastos, 20 anos. Isso é uma coisa ridícula, cara. Isso não faz o menor sentido. Mordo da língua e me arrependo e peço desculpa e retiro a proposta. Teto de gasto, que piada, cara! Já não se gasta porcaria nenhuma nas áreas que precisam ser gastos, injetados, altos volumes de capital. Os caras ainda criam teto de gasto. Puta que pariu, mas isso é uma fraude tão grande, cara, que olha, chega a dar coceira. Eu já vi essas coisas aqui, rapaziada. Eu já falei pra vocês que eu sei o que o Dr. Enéas falou. Eu sei que o Ciro Gomes assinou lá, botou a assinatura dele no consenso de Washington, que ele fazia parte lá do foro. Eu sei de todas essas coisas, porra. Na última live eu já falei sobre isso. Para de me encher o saco sobre isso daí, cara. Tá? Pelo amor de Deus. Isso já não entra mais em linha de conta, cara. Isso aqui já não entra mais em linha de conta. Não entra.
Privatizar a Vale do Rio Doce. Sim, ele era... Na época que a Vale foi privatizada, se eu não me engano, ela foi privatizada no governo do Itamar... 1990, não, pelo Fernando Henrique Cardoso, e o ministro era o Ciro Gomes. Mas isso não diz respeito a ele. Porque mesmo ele sendo a favor ou contra, não mudaria nada. Porque quem determina isso é o presidente da República. E tem outra coisa também. O Ciro Gomes, ele quer reestatizar a própria Petrobras, a Eletrobras, ele quer retomar as nossas estatais. Ele já falou isso também. Conteúdo bom, Xande. Não adianta vocês pegar um conteúdo de 2 décadas lá atrás, onde o contexto era outro, e hoje vocês quererem aplicar isso. Isso, de certa forma, é burrice, tá? Não é assim que funciona. Não é assim que a banda toca. Você tem que olhar porque o cara tá falando. Você tem que dar atenção pro que ele tá dizendo e como que ele quer resolver o problema. Isso aqui não é uma piada, cara. Isso aqui não é uma eleição de escola, tá? Se vocês ignoram todas as ideias de uma pessoa com base em algo que aconteceu há 20 anos atrás, porque ele botou uma assinatura no documento, isso não faz sentido. Não pode ser dessa forma. Até porque todo mundo erra, não existe ninguém perfeito nessa terra. E a gente não tava lá pra saber o que levou a isso ser feito. Não tem como, cara. Não é assim que funciona, não. Eu não tenho esse jeito de pensar, não. O candidato ele tem que ser avaliado por aquilo que ele tá falando, pela propriedade com que ele tá falando, se ele tem inteligência pra mudar o país e qual projeto ele tem pra apresentar isso como algo viável pra nação, pra poder retomar o investimento no país, para que o país cresça novamente. Cresça novamente, né? O Brasil já não cresce tem muitas décadas. Esse que é o lance, mano. Então esse é o meu ponto de vista. E eu concordo com tudo isso daqui que ele tá falando, porque eu sei. Isso aqui que ele tá falando é a mesma política nacionalista que o Dr. Enéas defendia. É a mesma coisa. Um país sequer do mundo. É PEC 55, que foi Meirelles e Temer que Que é botaram, uma né? coisa absurda. Primeiro é mentira. Não tem teto de gastos no Brasil, nunca se praticou um dia sequer. Não, mas peraí, estava constitucionalmente codificado em lei e o que Guedes dia foi demoliu cumprido? agora. Sabe o que aconteceu? O Guedes demoliu. Decreto de Mas o Guedes não suplementação demoliu. orçamentária virou emenda da Constituição. É uma babel que está acontecendo no Brasil diante dessa ignorância doída e arrogante que o Nando Moura interpretou agora de novo. Ele está seguro que está falando coisas muito verdadeiras. Eu não tenho a menor dúvida que ele acredita na bobagem que está falando. Vamos ver, amanhã vai ter reação com certeza. Mas vamos seguir ouvindo o homem? Bora. Vamos que vamos. Calma, Ciro. Vamos lá. Tocar Tô o bicho. brincando. Toca o barco aí, mais Nando Moura soltando os cachorros pra cima do Ciro aqui. Vamos ver se ele vai matar no peito. Vamos lá. Sua pergunta, vamos lá. Entre 2007 e barulhento. 2015, anos em que o seu irmão foi governador do Ceará, o número de homicídios no estado cresceu um impressionante de 107% contra 25% do resto do Brasil. É um mar de sangue, não é não, Vossa Cirência? Ou nós temos que acreditar que o Ceará é a nova Suécia brasileira? A minha família é de toda lá e o estado está numa situação periclitante, Vossa Reage Cirência. ao Brasil vai dominar o mundo. Conteúdo bom. Deixa pra amanhã que hoje já nem dá mais tempo. Acabou que eu tô reagindo a essas paradas aqui, eu nem joguei o Spider-Man ainda, que eu queria jogar um pouco. Mas isso aqui é importante reagir a isso aqui, por isso que eu tô reagindo. A democracia é uma coisa que tem seu preço, mas vamos lá. De fato, os números de homicídio no Ceará são gravemente constrangedores, mas eles têm uma curva. Tá? Durante o período em que o Cid foi governador, essa curva consistentemente caiu como não caiu em nenhum lugar do Brasil. Guardando coerência com um investimento recorde em polícia, em inteligência, em tecnologia. Foi até criticado porque as viaturas do Ceará viraram top. A Veja fez um deboche dizendo que era Miami Vice e Sim. tal, porque as viaturas são altamente tecnológicas e tal. E criou-se um programa de policiamento comunitário e os homicídios despencaram. O que aconteceu? Como o Cid fez concursos importantes e melhorou muito o salário das polícias, aconteceu de que 2/3 dos que passam têm nível superior. E ao entrarem, resolveram fazer um motim. Ah, se amotinaram A aquele... data é essa. Aí você vê a curva caindo constantemente. Tem um motim, explode, que a estatística tem essa coisa, pé na geladeira e cabeça no forno, temperatura média na barriga, não diz nada. É, falou tudo. Essa daí é a fraude da estatística, é o problema dela. O que você vai ver é o seguinte, a consistência da política. Aí vem, um motim, explode. Depois começa de novo, cai, outro motim, explode. Se não for verdade, eu retiro a minha candidatura. Vamos verificar. O Ceará não é uma Suécia, não. É apenas o estado que tem a melhor educação pública do Brasil. Também é proeza nossa. Essa sua projeção assim, nesse gráfico que teve
esses picos aí a partir É desses só olhar a motins? estatística, ano a ano, e você Aquela vai primeira ver. crise do governo Bolsonaro, que o Sérgio Moro interveio, inclusive, junto com o Camilo Santana na época, ao que você atribui aquela crise da segurança no Ceará naquele momento e o que foi feito para debelar aquilo? Criou-se um partido político dentro. Vote Ciro, vote Xandão. Não, cara. Ô, João Pedro, não confunda as bolas não, tá? Não fica querendo Boa achar aí noite, que eu tô irmão. fazendo... Mais uma semana abençoada pra nós. Tamo junto, Jasper. Não vem fazer essas assimilações pro meu lado não, tá? Eu não tô aqui defendendo voto pra político nenhum. Tô sendo um cara extremamente aqui imparcial e verdadeiro de falar quem tem ideia boa pro país ou não. Quem vai definir se esse cara aqui merece o voto seus, ou se é o Bolsonaro ou Lula, são vocês. Vocês são totalmente livres. A informação hoje, ela é democratizada. Eu não sou professor de ninguém, eu não sou guia político de ninguém, eu não sou guru, eu não sou mestre, eu não sou nada. Eu sou um cara que tem ideias próprias. Sinceramente, tá? Eu falo aquilo que, em primeiro lugar, tá no meu coração, que eu sei que tem coerência. Se eu tô falando tudo que eu tô falando do Ciro Gomes pra vocês aqui, é porque é isso aí. Eu tô vendo assim, tá? Se num determinado momento algo que ele disser for oposto ao que ele vem falando, vou falar da mesma forma, tá errado, não é isso. Então, não tem dessa. Tá? Não é porque se eu sou verdadeiro pra falar que Lula e Bolsonaro não presta, por que eu não vou ser verdadeiro pra falar que tem um candidato que é o oposto, que tá falando sobre aquilo que deve ser falado? Isso aqui é reconhecimento só, não tem nada de... Eu não tô indicando nada pra vocês. Pelo amor de Deus. Até porque, convenhamos, a maior parte de todos vocês que estão aí no chat, vocês já sabem quem vocês vão votar, e a maior parte de vocês também não faz nem ideia desses assuntos aqui que ele tá abordando. O pouco que vocês souberam foi porque aqui na minha live eu falo pra vocês. Eu já indiquei Dr. Enéas, já indiquei projetos nacionais pra vocês lerem, vocês não leem, já falei sobre vídeos e etc. Já falei sobre várias coisas aqui, tá? Então, não é. Eu tô fazendo só uma análise sincera aqui do que eu tô vendo. Vocês são livres pra fazer o que vocês quiserem. Dentro da Polícia Militar. Hoje, o candidato à oposição a nós lá é um capitão que liderou. Ou agora você acha que eu vou ter medo de falar? Você acha que eu vou ter medo de falar algo que eu tô percebendo que é real? Algo que... Você acha que eu vou deixar de dar o devido critério a uma pessoa que tá falando algo bom pro país? No meio de tanto lixo, de tanta coisa que não presta, alguém que tá tentando subir e falar aquilo que deve ser dito? Você acha que eu vou ter medo de falar isso só porque é política e os outros vão ficar me julgando, falando que, o Xandão, vai pra puta que pariu, ó. Vocês estão loucos? O dia que vocês me veem aqui deixando de falar sobre algo, principalmente sobre política, deixando de defender uma ideia, deixando de meter o pau em algo que eu sei que é errado, ou deixando de favorecer algo que eu sei que é certo, aí sim vocês podem ver que aconteceu alguma coisa comigo. Porque eu não sou esse tipo de pessoa, tá? Eu falo aquilo que eu vejo e acabou. Os botins. O Capitão Wagner. É. E sou responsável por aquilo que eu falo, não por aquilo que vocês acham aí na cabecinha suas aí que é, ou que deixa de ser, ou que não sei o que, sei lá o que vocês pensam da vida aí. Fala, rapaziada, passando aqui no meio do vídeo pra lembrar pra vocês que eu tenho meu canal de react, mano. Passa lá, link na descrição. Que tem Simples chance de assim. se reais de ganhar. Não, é o favorito hoje. O favorito. Pela imprudência do Camilo Santana. E a arrogância de achar que o PT e o Lula, quem mandar vai votar, etc, estão lá expondo o Ceará a esse risco. Você acha que o Bolsonaro tem chance de levar no Ceará? Ele, pessoalmente, lá vai levar uma surra grande, mas o capitão pode ganhar no Ceará, sim. Porque tem Vou lutar muito para não acontecer. Tem essa coisa que é muito proeminente em Minas, especialmente, né? Que aconteceu já o fenômeno do Lécio, do Lula com o Aécio. Um voto para presidente, outro voto para divergente para o governo. O povo brasileiro é muito mais sábio do que esses politiqueiros pensam. O povo brasileiro é muito sábio. Vota... Estamos falando vezes, de Lula às vezes vota enganado. Lula Por e exemplo, Zema, empacotaram o Collor como moralizador, caçador de marajás. É, gente. Não é culpa do povo, tá certo? Empacotaram o Bolsonaro como o cara que ia fazer a revogação da corrupção e do colapso econômico do Lula e do PT. E o povo engole porque é vítima desse sistemão. Não é? Agora, já te falei aqui dessa questão dos personagens e tal. Eu, pelo menos da história moderna, os dois melhores, mais hábeis, com a maior destreza oral, em termos de oratórias, retóricas, Ciro Gomes e Fernando Collor. Você reconhece que o Collor, pelo menos, tem essa capacidade oratória, ou você acha... Defina o estilo dele na tua visão. Você acha... Um demagogo ridículo, francamente. O que você acha de Fernando Collor, de mesmo?
Foi uma oportunidade de ouro que o Brasil jogou fora, sabe? Uma redemocratizamos, um cara jovem e tal. Aí não tem concepção, não tem coisa nenhuma. Aí vai e troca os pés pelas mãos e começa a reeleição, que a tragédia estava imaginando a reeleição. Marido de Dona Vivi. Essa, na época, ia acumular Desconheço isso daí, hein? R$1 bilhão e ele ia acumular R$1 bilhão para enfrentar. O resto o Brasil conhece. E essa guerra imobiliária entre vocês recente? Hein? Essa guerra imobiliária, ele não tentou pegar Não, eu fiz uma denúncia para defender o Lula e ele me processou. Eu sou de Ceará, ele de Alagoas, nós trabalhamos em Brasília, ele me processou em São Paulo. Que isso? E eu não levo sorte aqui, me meteram em uma conta de indenização em que eu, que sou sério e denuncio os corruptos, sou obrigado a pagar a indenização para os corruptos. Aí pegaram um apartamento meu. É mesmo? É. E que peta isso? Ficou por eu isso? estou lutando na justiça, Que bosta. porque é uma injustiça absoluta. Você acha que ele leva para o governo, junto nesse consórcio, Lira, Ciro Nogueira e Bolsonaro apoiando ele ao governo de Alagoas? Olha, lá o meu partido está na vice do candidato do MDB. Que é o Renan Filho. Não, o Renan Filho Não, Renan Filho é a sucessão dele. Está vindo para o Senado, né? É. Isso. Alagoas sempre fazendo... Você tem que escolher entre o Renan, o Lira e o Collor. Mas o Collor e o Lira não estão... Não, são adversários locais pesados. Arapiraca ali, é um saco de gato, Arapiraca ali. Seguindo então, com o Nando Moura. Um abraço pro Ronaldo Lessa. Um abraço pro Ronaldo Lessa. Opa. Tá Tô dando uma... Tá bom. Seguindo então, vamos ouvir um pouquinho mais de Nando Moura. Toma tua aguinha aí, Ciro. Pera lá, vamos lá. Bacana um programinha desse assim, né? Estilo um talk show. Pro YouTube, assim, né, cara? Você chamar os caras, assim, pra entrevistar, eu acho bacana essas coisas. Mais um pouquinho de Nando Moura, tirando as dúvidas dele. E Ciro aqui, tribuna livre, aberta para você também se defender e argumentar. Vamos que vamos. Terceira pergunta. Durante a sua gestão no Ministério da Integração Nacional, o governo federal gestou a Transnordestina, uma ferrovia lançada em 2006, que deveria ficar pronta em 2010. Em 2016, após uma década, você, Vossa Excelência, assumiu o comando da Transnordestina e prometeu entregar 1.800 quilômetros. Vou entregar! Nossa, que bosta isso daí, hein, cara? Caramba. Xande, No você final gosta de entregou só paçoca e de bolo molhadinho. Não gosto, não. 80. Que porra é essa? O que aconteceu? O que aconteceu, Tu é Vossa muito Excelência? boçal, viu? Tu é muito boçal. Caramba. Muito bem. Tu é muito boçal, meu macho. Veja bem. Caralho. Ai, mano, que porcaria, velho. Porque, cara... faz uma pergunta que nem gente, cara. A Transnordestina O cara fica fazendo showzinho, mano. Mó coceira na bunda do caramba. é uma concessão privada. Sim. Feita no governo Fernando Henrique Cardoso. Uma concessão privada. Do boçal, meu macho. Veja bem. A Transnordestina é uma concessão privada. Sim. Feita no governo Fernando Henrique Cardoso. Não foi no governo do Lula. Eu, ministro da Integração Nacional, não tive nenhuma ingerência naquela concessão que é do Ministério do Transportes e da ANAC, da NTT, não da ANAC, da NTT. E o que eu fiz foi tentar mostrar a prioridade que isso é para a infraestrutura do Nordeste. Porque é mesmo. Ela viabiliza uma agricultura pujante que está acontecendo ali no sul do Piauí. Não é mina de minério de ferro que tem na circunstância de Pernambuco, gesso de Araripina, uma série de potenciais econômicos que são inviáveis porque não tem logística. Com ela fica viável. Anos depois, muitos anos depois, eu fui contratado por uma empresa privada chamada Companhia Siderúrgica Nacional, que é a concessionária da Transnordestina, Benjamin Steinbrück. para administrar essa companhia. E durante o meu período eu não prometi coisa nenhuma. O que eu fiz foi fazer ela avançar 1 quilômetro por mês. E ela avançou 1 quilômetro por mês. Quando eu saí, parou. Agora retomou de novo, de volta. Mas são as questões do Brasil, de financiamento, de etc, etc. Eu não fiz essa promessa. Eu tenho que dizer que o cara é boçal, porque é muito boçal. Percebe? As pessoas têm que criticar com conhecimento de causa. Uma das tarefas mais graves de um ser humano é criticar o outro. Por quê? Porque se eu critico, eu estou me presumindo bem informado, sabendo o que é que eu estou dizendo. Concordo. Mas nem com essa boçalidade toda. Eu posso estar queimando uma ponte aqui no programa pelo seguinte. Recentemente o Nando, que tem mais de 3 milhões de inscritos no YouTube dele, tem uma base muito fiel,
Ele lá para as tantas disse que vota nessa caneca aqui se ela tiver em terceiro lugar contra Lula e Bolsonaro para tentar promover a alternância de poder a qualquer custo antes desses dois polos. Com esse tipo de ideia, ele é um bolsonarista. Quem produz o Bolsonaro, desculpa, o Bolsonaro não desceu de moto. Não adianta você ser isso e dizer que não é. Eu estou falando dos valores envolvidos. A gente vai chegar lá, acho que é uma das perguntas finais dele é nessa linha. Vamos lá, seguindo em frente. Faltam duas, se não me engano. Mais Nando Moura aqui. O senhor diz também que no seu governo quem sonegar imposto vai pra cadeia. O que acontece com quem desvia o imposto de nós, contribuintes, que tiramos da goela para pagar esse governo bandido? Porque no caso do Lula, o senhor disse I will induct him, provando que o senhor parece ser meio confuso nessas questões, além de ser um completo analfabeto em inglês. E eu queria também lhe recomendar, Vossa Excelência, o senhor participar do método ACT de inglês, que O eco no áudio. tenho aqui com o professor Júnior Silveira. Mais de 210 horas de inglês, mais de 500 páginas de material escrito Uma mirage? em inglês para o senhor fazer exercício. Eu tenho certeza Fez o jabá? que você a vida inteira, sem saber falar inglês, vai falar em 9 meses a 1 ano, Vossa Excelência, eu garanto. Tudo bem? O link está na descrição de qualquer vídeo meu. Essa semana já está acabando as vagas, tá bom? Então que história é essa, Vossa Excelência? Que o senhor vai dar um induct pro Lula, hã? Pausa. Não teve um momento na Suécia, se não me engano, você teve algum evento que você falou que daria um indulto ao Lula? Não quero dizer nada disso. Deixa eu falar aqui. Deixa eu explicar aqui uma coisa. Primeiro, Que o bosta. mundo inteiro civilizado pune com pena de prisão a sonegação de impostos. Sem dúvida. Como o mundo inteiro pune com pena de prisão desvio de dinheiro público. Corrupção, peculato, o mundo inteiro. Eu quero fazer do Brasil um lugar que respeite a lei, em que o sonegador pague as penas de sonegar e que o ladrão do dinheiro público pague se roubar o dinheiro público, seja quem for. Uau. Que coisa simples, né? Tá errado? Tá errado isso daí? Ou tá correto sonegar imposto? Nossa. Caramba. Tanto circo pra... Que ridículo. Nossa, Meteu um ai sem necessidade, kkk. Eu não meti AD em nada não aqui, cara. Você tá maluco? E se eu quiser passar... Aliás, isso é até bom que você me lembrou, porque isso ajuda a engajar minha live. Eu vou passar aqui um agora. Se der pra passar, né? Porque são em determinados momentos só que você pode passar AD, não a hora que você quiser. Agora não dá. Induct, né? Do Lula É o pardon, não né? aconteceu. O que eu estava denunciando, e eu gosto de perseguir a verdade, pouco importa as conveniências Tudo de bem. Ele tá falando do Nando? Qual AD? Você que ele- achando. O Nando Moura, seu doido, kkkk. Ah, tá. Do bagulho lá do inglês dele? Não sei, né? Porque aqui na minha live você já viu, né? Aqui toda hora nego reclama que aparece uns AD aí, de vez em quando, então... ocasião. O que estava acontecendo naquela data? O Sérgio Moro estava claramente trocando os pés pelas mãos, produzindo nulidade, coisas que eu denunciei. Vá no Google, irmão. Denunciou mesmo. Vá no Google. Cansei de Mas- dizer o que o Sérgio Moro está garantindo é a impunidade do O Nando Moura, ele tá parecendo uma criança, né? Eu, sinceramente, eu fico envergonhado. Eu gostaria de saber se, pessoalmente, ele também ia perguntar desse jeito. Se ele iria chamar um dia o Ciro Gomes pra ir lá no canal dele conversar e se ele ia se comportar dessa forma, né? Eu acho isso patético, mas é que nem eu falei, eu não sei se ele faz porque também ele quer fazer graça pro pessoal da live lá do canal dele. Sei lá, cara. Essas perguntas dele são totalmente desprovidas também de aprofundamento. O cara só fala, eu sei lá, velho. Bom, enfim, né? Vamos ver aqui. Lula. Caramba, eu era a favor da Lava Jato porque, repare, eu fui processado pelo Michel Temer porque denunciei corrupção do Michel Temer. Eu fui processado pelo Eduardo Cunha porque denunciei corrupção do Eduardo Cunha. Lá atrás eu fui processado pelo Quércia porque denunciei a corrupção do Quércia. Eu denunciei Acho que a personagem no debate com o Nicolas se comportou de forma normal. Pois é, porque eu sou assim, ó, que nem eu aqui de vez em quando eu também não brinco, falo zoando daquele jeitão engraçado meu que eu tenho, normal. Mas pô, se eu vou dirigir uma pergunta a um cara que é candidato à presidência da República, eu vou fazer uma pergunta que nem uma pessoa normal, entendeu? Sei lá, mas eu sou assim, né? Não é hora de brincar pra mim, entendeu? Não é hora de ficar fazendo gracinha, sabe? Pra mim isso daí é coisa séria mesmo. Isso sim é sério. Eu não tenho
Vontade de ficar fazendo esse circo todo. Acho isso... Não sei o que você ganha com isso. Mas enfim, se foda também. Não sei o Collor, percebe? E essa gente toda, pela primeira vez, parecia que ia pagar. Então, uma das pessoas que estava vibrando com a Lava Jato era eu. Pelas tantas, eu começo a ver o Sérgio Moro produzindo nulidade. E virando o que ele virou, tá claro, eu dizia lá, um politiqueiro. Quando você vira um politiqueiro sendo um juiz, resultado prático, você semeou nulidades e garantiu a impunidade dos verdadeiros corruptos no Brasil. Com o Nicolas, ele literalmente tremeu. Porra. Se ele se colocou nisso daí de debater com esse menino aí e foi feio esse negócio, como que ele acha que tem moral pra querer debater com o Ciro Gomes? Pra querer fazer essas perguntinhas desse jeito? É forçação de barra, hein? Tem que ir com calma um pouco, né? Pô, dá licença, cara. Que isso, velho? Que falta de bom senso, irmão. Puta que pariu. Essa é a grande questão. E assim, postulado isso, qualquer presidente da República, não fui eu, foi o Supremo Tribunal Federal que, estranhamente, reconhece que o Fórum Natural não era Curitiba 5 anos depois. O resto é mentira. Vamos seguindo, finalizando. Aquilo lá do Nando Moura e do Nicolas não foi nem debate, viu? Pra começo de conversa. Aquilo foi duas crianças de 3 anos de idade brincando de terra no parquinho e uma começa a brigar com a outra. Do nada, assim, ela joga um grãozinho de areia, a outra joga pá, depois a outra pega o balde de areia, enche e joga o balde, aí a outra joga o balde cheio na cara, foi isso aí, tá? Aquilo lá não é debate, pra começo de conversa também, né? Porque eu consegui, por incrível que pareça, pra vocês, eu consegui assistir uns 5 minutos daquilo, foi o máximo. 5 minutos que pareceram 5 horas. Foi o máximo que deu pra assistir. Chamar aquilo de debate é uma piada. Deu pra ver muito bem ali qual que é o senso de debate dos caras, né? Mas tá bom, falam que foi debate, né? Vocês querem falar que foi debate? Então é debate. Tá bom. Pra mim, debate tá muito longe daquilo ali. A sequência de perguntas de Nando Moura aqui, arrepiando André Marinho com o Ciro Gomes. Vamos agora pro final, que é uma pergunta que você ensaiou uma resposta, mas agora sua chance aí, porque é uma componente importante do tabuleiro político no momento. A última pergunta é o seguinte. Vossa Excelência acha que eu sou um fascista filho da puta como seu ídolo Getúlio Vargas? Ou neste programa, para manter as aparências, vai me tratar com algum respeito? Muito obrigado. Nossa, que bosta. O cara quer exigir respeito ainda? E o seu respeito? Não, eu considero você um boçal. E o pior, isso aí é inclusive um dos problemas do Ciro Gomes que eu também vejo. Ele xinga o cara de vorte, isso é foda. ele tá chamando de boçal ainda. Boçal ainda já não é bacana pro cara, mas ele não... Ele é esquentado, esse filho da puta aí. Ele fala, ele xinga de vorte. Isso aí é chato pra caramba, tá vendo? Por isso que não pode conversar desse jeito. Tem que conversar que nem homem, caramba. Para com essas merda, cara. Faz a pergunta direita. Aí, ó lá. Começa um já a xingar o outro, ó. Complicado. Isso aí é foda. Enéas, extremamente infeliz. Ciro, boçal. Exatamente. É que o Dr. Enéas era o mestre, né? O Dr. Enéas tinha, 200 de QI. O cara dominava a língua portuguesa como ninguém. É outra pegada. O cara tinha conduta de um monge, um sábio. É diferente, né? O Ciro já não tá nem aí, não. Ele já fala mesmo, cara. Ele chama de boçal. Não tá nem aí, não. Já disse, considero você um fascistoide, mas filho da puta não, eu respeito sua mãe. Ai, que desgrama, velho. Que coisa constrangedora, cara. Ai, meu Deus Eu do céu. consigo ver a sua calvície daqui, Xandão. É isso aí, né, cara? Tá certo. A resposta aqui na lata de Ciro Gomes. Mas, de fato, por que eu disse que isso é importante no tabuleiro? Porque o Nando, se tem alguém que fez ele teve na posse do Bolsonaro, mas logo depois da nomeação do Augusto Aras, ele, mesmo no momento que não era conveniente politicamente, ele enveredou para uma militância ou para um ativismo dele nas redes, muito denunciando, tintim por tintim, esse dito estelionato eleitoral do Bolsonaro. O Sérgio... Xandão, mudando de assunto, qual foi o último ano que as músicas ainda prestavam pra você? Pra mim foi até 2010, tinham letras boas, depois acabou. 2010, de 2010 pra frente, realmente,
o que começou a acontecer foi que introduziram muito lixo. Já tinha lixo sendo introduzido antes, no cenário da música, mas de 2010 pra frente foi piorando muito. Absurdo mesmo, né? Até 2010 tinham músicas legais, sim. Eu lembro. Inclusive, 2009, a época de 2005 a 2009 foi uma época muito boa de música. Pro tipo de música que eu gostava, né? Era a época da escola, tinha muita música da hora. Muita música da hora mesmo foi lançada nesse tempo aí. Mas de 2010 pra frente, aí o negócio começou a piorar de um jeito... E nas antigas, lógico, se a gente é aí da década de 80, 90, já tinha música lixo também, mas a qualidade das músicas que eram boas não tem nem comparação com as de hoje, né? Antigamente as músicas era braba. O Moro também foi ministro do Bolsonaro e depois virou um crítico do Bolsonaro. Eu não respeito essa gente. Eu não respeito essa gente. Não respeito. Você não respeita pessoas que se arrependeram de ter se arrependeram, eu respeito todo mundo. Eu não respeito os oportunistas. Tá. Que são as mesmas pessoas, cultivam os mesmos valores e que mudam por conveniência tática eleitoral. É isso aí. É o famoso que o Xandão chama do quê? Pular de galho em galho. Vai pulando de galho em galho. Eu já Xandão, falei por isso, né? favor, se candidata. Precisamos Eu já de um falei. político que nos represente. Você tem as melhores ideias para melhorar o país. Você tá louco, cara. Você tá louco. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se tiver no meu destino isso daí de ser presidente do Brasil, primeiro, não vai acontecer agora. Isso vai acontecer só daqui muitos anos, porque eu não tenho nem idade ainda. Segundo, eu preciso me preparar muito melhor. Porque eu sei de bastante coisa, mas pra ser presidente da República você tem que ser um cara brabo. Você tem que ter muito conhecimento, mas muito mesmo. Não é pouca coisa, não. Não é saber o básico de tudo, é saber muito de tudo. E sabedoria sobre as coisas você adquire através de anos e anos, ó. Em busca do conhecimento, em busca de conhecer pessoas que vão te agregar conhecimento, que têm as ideias alinhadas com as suas. Isso daí não é da noite pro dia que acontece. Não tem como baixar um super-homem em mim, por mais que eu tenha toda a boa vontade, por mais que eu saiba o caminho que deve ser seguido, não é só ir lá e fazer, senão eu vou acabar virando essa bosta aí que vocês vê também. Entendeu? Porque o sistema não vai deixar alguém bom chegar lá assim, tão fácil. Isso daí é complicado. A gente sabe que a máquina, ela é corrompida. Ela é feita pra deixar só que os boçais cheguem até a presidência da República. Por isso que você vê sempre as mesmas pessoas. Então não é assim que funciona não, cara. Se um dia eu for... Isso daí é coisa de Deus, cara. Se um dia Deus quiser que eu chegue num ponto onde, sei lá, por algum tipo de iluminação que eu esteja no meu destino, eu vou em frente. Entendeu? Não sei se vai acontecer isso comigo, acho que não vai acontecer comigo um negócio desse, embora se eu fosse hoje em dia uma pessoa já numa condição onde eu tivesse toda a sabedoria necessária pra me candidatar, com certeza eu pensaria nisso. Só daí eu afirmo pra vocês, eu pensaria nisso sim, tá? E eu estaria disposto a morrer pra mudar o país, juro mesmo. A não ser, claro, por conta... A gente tem que levar em consideração questão de família também, né? Porque quando a gente tem família, a coisa muda, tá? Eu nunca colocaria a vida de uma família minha em risco por conta disso, né? Então tem tudo isso também. Mas enfim. Só que eu não tenho ainda o preparo necessário, não tô nem perto disso pra ser um presidente. Vocês estão louco? Vocês estão maluco? Não é assim que funciona, não. Isso aqui é coisa séria. Não é brincadeira, não. Pessoal, como é o caso do Moro, ou midiática, como é o caso do Nando Moura. Eu tendo a discordar. Não, fica à vontade para discordar. Cara. Esse nível de grosseria e de boçalidade é puro bolsonarismo. O bolsonarismo é um conjunto de valores. Isso é o que eu estou tentando mostrar para o PT, um conjunto de valores. Sabe, eu sou só um modesto brasileiro que tenho 41 anos de vida pública, nunca respondi por um processo, nem para ser absolvido. Nem para ser absolvido. Nada mais é do que a minha obrigação. Mas neste país, eu me apresento como uma pessoa decente. Eu acho que respeito eu mereço. No meio de tanta fraude, acaba que você tem que apresentar mesmo que você é uma pessoa decente. Olha que coisa horrível. Uma pessoa ter que se provar diante do Brasil inteiro que ela é decente. Por quê? Porque a gente tá num país onde só tem sujeira. Puxa, que bosta, cara. Porque como ele mesmo falou, isso é uma obrigação. Você não tem que ter orgulho nenhum em falar isso. Isso é obrigação. É conduta do ser humano. Isso tem que ser padrão no ser humano. Discordância, você viu aqui quantas Sem nós dúvida. temos e Não, aprofundamos. bateu no Eu dou valor, estou aqui por isso, Claro, eu dou valor. perfeito. Vou lá no Nando Moura. Isso se que ele eu me ia chamar, perguntar, isso vou que eu lá ia na perguntar. hora, eu já fui em Já todos ouviu os... alguma música da banda do Nando? Nunca ouvi.
podcast, fui no Nem sabia que ele tinha banda. Flow, sabe? Eu sei que ele é roqueiro, tudo, mas não sabia que ele tinha uma banda que fazia música. Defendi o Monark. Porque o Monark cometeu uma bobagem, que repetiu agora em outro contexto, mas foi por puro falta de leitura de um liberalismo político respeitável. Qual é a ideia do liberalismo político generoso? É que todas as expressões de ideia têm direito de se organizar e pleitear democraticamente. Portanto, o que ele tá falando foi o que o Monark falou naquele último vídeo, que eu reagi, inclusive. disse ele que o nazismo, teoricamente, devia ter direito de se organizar também. Ele não leu. Se ele tivesse lido, essa é uma questão pacificada, que é o paradoxo da tolerância. Então, o princípio da tolerância só vai até o limite em que a intolerância negue e liquide a tolerância, que é o caso do nazismo. Sem dúvida. E se ele tivesse lido, mas eu entendi que nunca... Bem colocado, um garoto esse paradoxo da tolerância. Claro, ele jamais foi um... É uma tese de alguém? Chama Pollock, não lembro bem, não lembro, mas não é minha. Boa. Vamos pesquisar. Mas, de fato... Breno Zipuli mandou R$5. Xandão, você mudou minha vida totalmente. Tenho 15 anos e sou grato por ter encontrado você e aprender que o mundo é uma fraude. Manda um salve com doble bíceps. Toma! Caralho, se eu for forçar muito vai rasgar. Toma, irmão, tamo junto, Xandão Forever. Satisfação em saber que eu pude contribuir pra sua vida. É nóis. Eu lembro que você começou a... Teve até uma boa... entre várias boas peças aí publicitárias aí que foram produzidas. Quase que faz um... Aí fudeu, hein? Porque eu gosto dessa camiseta aqui, tá ligado? Não quero perder ela ainda, não. Meus braços são enormes, né? Ó. Bagulho trava do... Ó. Vocês veem essa merda? Vocês veem? Ó, o bagulho... Ela trava aqui, ó. Aqui, ó. Se eu dar uma forçada aqui, ó. Ixi, isso aqui não vai, não, ó. Isso aqui cola. É absurdo, ó. É absurdo, ó. O braço do Super é complicado mesmo, ó. Ó. Ela cola. Essa porra cola. Ó. Aqui dá pra ver melhor, ó. Ó a divisão, ó. Ó, eu não consigo puxar, ó. Aqui, ó. Ó a divisão do bíceps e o começo do ombro pro peitoral, ó. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui é ombro, ó, junto com o peitoral, ó. Isso aqui é o bíceps, tá vendo? Ó. Ó o antebraço, ó. Ó o antebraço. Tá tudo aqui, ó. Essa porra é foda. Carcaça aqui é complicada. Pretendo um dia dar uma secada pra ver como fica o shape? Ryuji, eu já sequei o tanto que eu queria secar. E atualmente eu mantenho meu corpo do jeito que ele tá porque eu gosto. BF controlado. E eu faço bastante cardio. E isso me dá liberdade pra comer bastante, que eu gosto também. Entendeu? E ao mesmo tempo eu consigo criar massa muscular. Então eu tô no equilíbrio. Entendeu? Eu não gosto de fazer déficit calórico. Déficit calórico me deixa fraco. Com raiva. E com vontade de beber sangue. E déficit calórico é uma coisa que você não consegue manter pra sempre. Até porque não é saudável, não faz sentido você comer menos do que o seu corpo pede. O que eu faço com o meu corpo é um constante processo de aumentar o meu gasto energético. É isso que eu procuro fazer. Então, por exemplo, se eu gasto 3.000 quilocalorias por dia, eu quero aumentar esse gasto para 3.200. Depois para 3.400. Depois para 3.500. Eu quero ir aumentando isso. Para exigir que o meu corpo peça mais alimento. E daí eu treino mais forte. E eu construo mais músculo. Entendeu? Só que ao mesmo tempo eu não faço também um superávit calórico absurdo. Porque eu sei que vai me trazer muita gordura. Eu desconto no treino. Eu treino com intensidade. Porque daí eu obrigo o meu corpo a pedir mais alimento. A demanda energética aumenta. Então eu não sou... Eu já passei dessa fase de preocupar com... Não se trata mais de... ou eu quero ficar rasgadinho ou eu quero só crescer um pouquinho. Não. Eu tô adquirindo sabedoria pra chegar no meio termo. Pra manter o BF bom, controlado e ir aumentando o gasto energético do meu corpo, entendeu? Isso não tem nada a ver com o objetivo que as pessoas têm aí de tipo... eu quero só rasgar ou eu quero fazer só um bulking. Eu não tô nessa. Eu tô em outra pegada. Sob a batuta de João. E um dia a ideia é que vocês cheguem nisso também, tá? O que a gente tem que fazer é aumentar a demanda energética do nosso corpo. É fazer com que ele peça mais nutrientes, pra você poder ter liberdade de comer melhor e treinar mais forte. Você ficar fazendo déficit calórico pra ficar só definido, com o tempo você vai começar a perder rendimento, intensidade,
o seu músculo não vai ficar mais seco do que já tá. Não tem como. Isso é uma coisa que você faz quando você tá visando uma competição. Ou você fala assim, vou fazer um projeto que por 2, 3 meses eu quero ficar mais rasgado. Beleza, você pode fazer isso por 2, até 3 meses, dependendo do jeito que você fizer. Mas isso não é algo sustentável. Entendeu? Santana, lá pras tantas. Eu lembro que você estava aqui, era projetado assim num prédiozão, que nem esse aqui atrás. Qual é a primeira palavra que vem na tua cabeça quando você pensa no Bolsonaro? Traidor. Isso. Estelionatário. E isso o Nando repetiu ad nauseam, e eu e, vamos dizer, pessoas que votaram no Bolsonaro. Pandora 101 tem uma música boa, recomendo, Red Army. Valeu, Telezão. Eu só não escuto aqui porque senão vai dar coparre. Que não votam mais nele, nem sobre chibata no lombo. Meu irmão, eu tô falando de valores, mas intolerância. Mas é que você entenda que a nossa grosseria. Não, tudo bem. Sabe, isso não é debate político, isso é bolsonarismo. Não interessa que você se arrependeu de ficar com o Bolsonaro. Você está replicando uma cultura. O Nando é desse jeito, é o jeito dele. Eu também sou. Sim, não menor dúvida. E por isso que eu acho que vocês até se entenderiam eventualmente Não, eu comecei dizendo que considero uma pessoa inteligente. Ele é, sem dúvida, sem dúvida. Bom, feita aqui a guilhotina, mas tá aqui com a cabeça intacta aqui. Então vamos que vamos. Temos 4.597 espectadores simultâneos. Já prevejo um recorde de audiência aí. Obrigado demais aí pro pessoal. #Ciro no André Marinho. Acabou, né? Chegamos ao final aí de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se for novo ainda, se inscreve, mano. Tá esperando o quê? E compartilha. Valeu! E até o próximo.